Levante-se! A voz não rosnou. Ela perfurou o ar como uma broca fria. Eu disse, levante-se, você inútil desperdício de espaço. A bota conectou com as costelas de Cecil antes que ela pudesse se arrastar para trás. Não foi um empurrão. Foi um chute brutal e varredor que a enviou deslizando pelo mármore polido do grande salão. A bandeja de prata que ela segurava tilintou ensurdecedoramente, derramando vinho carmesim vintage pelas botas brancas imaculadas do príncipe Davian. A música parou. O burburinho morreu. 300 nobres da alcateia de obsidiana congelaram. Davian ficou sobre ela, seus olhos piscando de ouro violento antinatural. Mas Sisol não gritou. Ela não implorou. Ela olhou para cima, limpando uma mancha de sangue do seu lábio. E por uma fração de segundo, o ar ao redor dele cintilou com uma carga estática tão potente que quebrou o copo de vinho deitado ao lado da sua mão. A perna de Davian estremeceu. Ele parecia aterrorizado. Aquele foi o momento em que o mundo mudou. O silêncio no grande salão da alcateia de obsidiana era geralmente reservado para a entrada do rei Alfa ou uma execução. Esta noite foi por uma bebida derramada e uma criada que recusou-se a ficar caída. Cecil tentou respirar, mas suas costelas pareciam uma gaiola que de repente se tornara pequena demais para seus pulmões. A dor era aguda, quente e irradiante. Mas foi o silêncio que doeu mais. Era o peso de 300 pares de olhos predatórios fixos nela. A Omega sem lobo, a caçula, a garota sem cheiro, sem mudança e sem futuro. Príncipe Davian, o herdeiro aparente, o brutal executor da vontade de ferro do rei Valarius, ficou congelado. Sua bota, ainda molhada com o vinho que ele havia derramado via sua bandeja, pairou ligeiramente fora do chão. Cicely impulsionou-se para cima com braços trêmulos. Ela esperava o segundo golpe. Esse era o roteiro. Davian era a tempestade e ela era os detritos. Ele atormentou a equipe sem lobo por anos, reforçando a hierarquia que mantinha seu pai no trono. Força é lei, fraqueza é morte. Peço desculpas, Vossa Alteza. Cislo sussurrou, sua voz áspera. Ela manteve os olhos no chão, no reflexo dos lustres no vinho derramado. Eu vou limpar imediatamente. Não toque, Davian retrucou. Sua voz estava sem fôlego, tensa. Cicely pausou, seu pano pairando sobre a mancha. Ela arriscou um olhar para cima. Davian não estava olhando para ela com o desprezo usual. Ele estava encarando a própria perna. Ele mudou seu peso e uma careta visível apertou o canto do seu olho. Davian, a voz do rei Valírias ecoou da cabeceira. O rei Alfa era uma montanha de homem, envolto em peles que cheiravam a florestas antigas e sangue. Ele se levantou, seu pesado cálice batendo contra a madeira. Porque a caçula ainda respira. Ela arruinou suas botas. A corte esperou. A expectativa era clara. Quebre o pescoço dela, jogue-a fora, termine o trabalho. Darian olhou do pai para Sisol. O tom dourado do seu lobo desbotou, deixando seus olhos humanos de um surpreendente cinza tempestuoso, arregalados de confusão. Ele deu um passo para trás, quase tropeçando. Ela, Davian, começou, então engoliu em seco. Ele endireitou a jaqueta, recuperando a compostura com um esforço visível. Ela não vale o esforço de matar, pai. Ela cria uma bagunça mesmo ao morrer. Uma onda de murmúrios confusos percorreu a multidão. Dain nunca poupou ninguém. Tirem-na da minha vista, Dain latiu. Embora o veneno não tivesse sua mordida usual, ele apontou para os guardas perto da porta. Joguem-na nas celas inferiores até que eu decida que punição convém a estragar uma colheita vintage. As celas? Valerius estreitou os olhos. Por um derramamento? Apenas joguem-na na neve. A neve esconde o corpo, Davian argumentou, sua voz subindo estranhamente. Eu quero que ela apodreça onde eu possa ouvi-la implorar. 2 guardas corpulentos,
Parcialmente transformados com garras estendidas, marcharam para a frente e içaram-se só pelos braços. Ela ofegou quando o movimento puxou seu lado machucado. Enquanto a arrastavam além de Devian, ela olhou para ele uma última vez. Limpa-lhe a garganta. Ele não estava olhando para os guardas. Ele estava olhando para a mão dela, a mão que havia tocado o chão quando ele a chutou. Seus lábios se moveram em silêncio. Para qualquer outra pessoa, parecia um sorriso zombeteiro, mas Seol, que havia passado a vida lendo lábios e sombras para sobreviver em um castelo de monstros, viu a palavra claramente. Corra! As portas bateram, selando a música lá dentro, e Saisley foi arrastada para a escuridão do corredor de pedra. Mas o calor daquela estranha carga estática ainda pinicava em sua pele. E pela primeira vez em seus 19 anos de vida, o silêncio dentro de sua cabeça foi quebrado. Não posso deixá-los ver a marca de queimadura. A voz era profunda, em pânico, e soava exatamente como Davian. Mas Davian estava atrás das portas. Seal percebeu com um choque de terror gelado. Ela não estava ouvindo a voz dele. Ela estava ouvindo a mente dele. As celas inferiores não eram para prisioneiros de guerra. Eram para coisas que a alcateia queria esquecer. Úmidas, cheirando a mofo e ferro enferrujado. A escuridão era absoluta. Seal sentou-se encolhida no canto de uma cela que era mais buraco que quarto. Os guardas a haviam jogado lá com pouca cerimônia, rindo de como ela provavelmente congelaria antes da manhã. Mas Cecile não estava com frio, ela estava queimando. O ponto nas suas costelas, onde a bota de Davian havia conectado, não parecia mais um hematoma. Parecia uma marca. Ela levantou sua túnica áspera, seus dedos sondando a pele. Não havia inchaço nem vergões roxos sensíveis. Em vez disso, a pele parecia dura como um calo e zumbia com uma baixa vibração. O que está acontecendo comigo? Ela fechou os olhos, tentando acalmar seu coração acelerado. Ser sem lobo significava que ela era tecnicamente humana em um mundo de metamorfos, um beco sem saída genético nascida de 2 pais lobos. Ela não tinha lobo interior, nenhuma cura acelerada, nenhuma telepatia. Ela era a vazia. Mas a voz retornou. Pai suspeita que ele viu o Flash. Todos viram o Flash. Eu tenho que chegar até ela antes que o Inquisidor o faça. Sisal se arrastou para trás, batendo a cabeça contra a parede de pedra. Quem está aí? Ela sussurrou na escuridão. Quieta, sua tola. Mantenha sua mente quieta. O pensamento se chocou contra seu cérebro tão forte que ela recuou fisicamente. Era Davian. Era definitivamente Davian. Mas como? A ligação mental era reservada para a alcateia. Lobo para lobo. Um alfa podia comandar sua alcateia e parceiros podiam falar através de distâncias. Mas ela não era nenhum. Ela era nada. Eu consigo te ouvir, ela sussurrou, lágrimas picando seus olhos. Saia da minha cabeça. Eu não estou tentando estar na sua cabeça, Saisley. Você está gritando na minha. Você está projetando como um farol. Passos ecoaram na escada em espiral lá em cima. Passos pesados, deliberados. Eles estão vindo. A voz de pensamento de Davian avisou, aguda e urgente. Ouça-me com atenção. O Inquisidor, Lord Thorn, está descendo. Ele pensa que você é uma bruxa ou uma espiã usando alguma tecnologia para atrapalhar o banquete do rei. Se ele sentir medo, ele vai te despedaçar. Eu estou com medo. Cecil sibilou em voz alta. Pare de falar alto. Pense. Apenas empurre o pensamento em minha direção. Seal fechou a boca. Ela imaginou o rosto de Davian, sua mandíbula cruel, seus olhos cinzentos, e empurrou as palavras na imagem. Por que você está me ajudando? Você me chutou. Uma pausa. A conexão parecia difusa, como um rádio sintonizando. Eu te chutei para te empurrar para fora da trajetória do lustre. Olhe para o teto, sua idiota. Cecile franziu a testa no escuro. Ela não conseguia ver o teto aqui,
Mas ela se lembrava do grande salão. Ela se lembrava da estática. O assassino do meu pai armou o vidro acima de você. Era para mim. Você estava apenas no caminho. Eu te chutei para longe. Mas quando eu te toquei, a voz mental se esvaiu, cheia de uma confusão súbita e avassaladora que invadiu Sisol como uma onda. Quando eu te toquei, meu lobo não apenas te reconheceu. Ele se ajoelhou. Os passos pararam do lado de fora da porta da cela dela. O pesado cadeado de ferro gemeu. Seal não teve tempo de processar a confissão de Davian de que o lobo do Alfa havia se submetido a uma serva sem lobo. A porta rangeu e uma tocha iluminou a cela. Lord Thorne estava lá. Ele era um homem esguio, um lobo ancião com olhos como vidro leitoso. Ele não parecia um guerreiro. Ele parecia um doutor de insetos. Ele segurava um instrumento de prata na mão que tiquetaqueava ritmicamente. Garota! Thorne grasnou. De pé, Sisal se levantou, suas pernas tremendo. Ela tentou projetar confiança, mas sua mente era uma tempestade. Concentre-se na dor nas suas costelas, a voz de Davian comandou em sua cabeça. Ancore-se. Não o deixe ver dentro da sua mente. Se ele descobrir que estamos ligados, ele nos matará esta noite. Thorne se aproximou, o dispositivo de tic-tac pairando perto do peito de Sisol. O príncipe diz que você é desajeitada. O rei diz que você é um incômodo. Mas eu vi o ar estalar ao seu redor, pequena sem lobo. Ele estendeu a mão, seus longos dedos pálidos roçando seu queixo. Diga-me, quem são seus pais? Os verdadeiros. Eu sou uma órfã da alcateia, meu senhor, Seal disse, recitando a mentira que lhe havia sido contada por toda a vida. Meus pais morreram nas guerras do norte. Thorne sorriu, revelando dentes que haviam sido limados em pontas. Não, seus pais morreram porque roubaram algo da deusa da lua. E eu acho que você pode ser o recibo. Ele enfiou o dispositivo de prata contra seu pescoço. Não era um scanner, era um taser. Eletricidade pura e azul faiscou em seu pescoço. Sisal gritou, mas o grito não apenas deixou sua garganta, explodiu para fora. Um pulso de pura energia cinética jorrou de seu corpo. Lord Thorne foi arremessado para trás, batendo nas grades da porta da cela com um estalo nauseante. A tocha engasgou e morreu. O silêncio retornou. Cecil ficou no centro da cela escura, suas mãos brilhando com uma fraca luminescência prateada. Sisal, a voz de Davian estava fraca agora, aterrorizada. O que você acabou de fazer? Eu não sei, ela pensou de volta, olhando para suas mãos brilhantes. Eu acho que acabei de acordar. Por 10 minutos, Cecil não se moveu. Lord Thorne jazia em um monte amassado perto da porta, respirando superficialmente, inconsciente. O brilho em suas mãos desvaneceu, recuando sob sua pele como brasas esfriando em cinzas. Ela se sentia exausta, esvaziada, como se tivesse corrido uma maratona em segundos. Ele está morto? Davian perguntou. Não. Dormindo ferido, Sisal projetou. Ela estava pegando o jeito agora. Parecia sussurrar em uma sala cheia direcionado a um ouvido específico. Bom, se ele morrer, a dívida de sangue é acionada. Estou descendo. Não, Sisal entrou em pânico. Se você vier, eles saberão. Eu sou o príncipe. Eu vou onde eu quero. Estou vindo para te interrogar. Minutos depois, a pesada porta no topo da escada abriu novamente. Desta vez, os passos eram rápidos, agressivos. Davian apareceu na soleira, flanqueado por 2 guardas. Ele olhou para o corpo inconsciente de Thorne, então para Seal. Ele não piscou. Thorne é velho. Davian rosnou para os guardas. Ele deve ter escorregado. A umidade aqui é uma desgraça. Leve-o para a enfermaria. Eu lidarei com a prisioneira sozinho. Os guardas hesitaram. Thorne era um ancião de alto escalão. Vossa Alteza, deveríamos relatar isso ao rei. Vocês estão questionando meu comando? A voz de Davian caiu uma oitava.
o comando Alfa pontuando seu tom. Os guardas recuaram, seus lobos se submetendo instantaneamente à sua autoridade. Não, Alteza. Eles pegaram Thorn e o arrastaram para fora. Assim que a porta bateu, a máscara caiu do rosto de Davian. Ele correu para as grades, segurando-as com mãos de nós brancos. Mostre-me, ele exigiu. Mostre-me onde eu te chutei. Cecil se aproximou das grades cautelosamente. Ela levantou sua túnica ligeiramente para revelar sua caixa torácica. Não havia hematoma. Em vez disso, havia uma marca em forma de lua crescente, prateada e cintilante, gravada em sua pele. Davian soltou um suspiro que soou como uma maldição. O selo lunar. O que é isso? Cecil perguntou, sua voz tremendo. Estou marcada para a morte? Não, Davian sussurrou, seus olhos escaneando o corredor para garantir que estavam realmente sozinhos. Você está marcada para o trono? Cecil riu, um som seco e histérico. Eu sou uma serva, Davian. Eu limpo suas botas. Eu não sento em tronos. Você não entende, Davian disse, destrancando a porta da cela com uma chave que ele puxou da jaqueta. Ele entrou, fechando a distância entre eles. Pela primeira vez, Cecil percebeu o quão alto ele era. Ele cheirava a chuva e cedro e medo. Os 100 lobo não são erros, Cecil, ele disse, sua voz baixa e intensa. As lendas dizem que uma vez a cada 1000 anos, a deusa da lua não dá um lobo a uma criança porque a criança é o lobo, não um metamorfo, um vaso. Sangue prateado, puro. Ele estendeu a mão, sua mão pairando sobre a marca em suas costelas. Ele não tocou. Meu pai, o rei, ele não é o verdadeiro Alfa. Ele tomou o poder massacrando a linhagem de sangue prateado 20 anos atrás. Pensamos que ele os matou a todos. Cecil sentiu a sala girar. Meus pais eram provavelmente o verdadeiro rei e rainha. Davian terminou. E você esteve se escondendo à vista de todos, bem debaixo do nariz do homem que os matou. Cecil recuou. Por que você está me dizendo isso? Você é filho dele. Você é o herdeiro. Dave olhou para ela, seus olhos cinzentos cheios de um conflito que parecia despedaçá-lo. Porque o chute acordou seu sangue. E agora que o selo está visível, todo o alfa neste reino irá senti-lo, incluindo meu pai. Então você vai me matar? Sisley afirmou categoricamente. Não, Davian disse. Eu vou te reivindicar. Sisley piscou. O quê? O baile de inverno é em 2 dias, Davian disse, andando de um lado para o outro na pequena cela. Meu pai espera que eu escolha uma parceira. Se eu escolher uma loba de linhagem nobre, você será descoberta e executada antes que a semana termine. Thorn vai acordar e falar. Ele parou e virou-se para ela. Mas se eu te reivindicar, se eu te marcar publicamente como minha parceira escolhida, antes que eles percebam o que você é pela lei da alcateia, você se torna intocável para todos, exceto para mim. Você quer casar comigo? Cecil perguntou incrédula. Você me odeia? Você me tratou como lixo por anos. Eu te tratei como lixo para te manter invisível. Damian retrucou, embora houvesse dor em sua voz. Se eu tivesse te mostrado gentileza, a corte teria caçado você. Eu te mantive para baixo para que você não fosse vista. Ele respirou fundo. Eu não espero que você confie em mim, mas agora eu sou a única coisa entre você e uma execução pública. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Temos que tirar você desses trapos. Temos que te treinar. Se você vai ser a futura rainha, você precisa aprender a não derrubar bandejas de vinho. Cecil olhou para a mão dele. Era uma mão grande e forte, a mão de um assassino, a mão de seu algoz. Mas em sua mente a ligação zumbia com uma sensação que ela não esperava. Não era engano, era desespero. Ela ouviu seu pensamento desprotegido e rugido. Por favor, pegue. Não posso ver outro inocente morrer pela coroa do meu pai. Sisley estendeu a mão e pegou a dele. Certo, ela disse. Mas se você me chutar de novo, Davian, eu vou te chocar até seus dentes derreterem. Damian realmente sorriu.
Uma coisa torta e fugaz. Combinado. Enquanto eles deixavam a cela, subindo em direção ao castelo, que agora era um campo de caça, Cecil não sabia que o choque de sua sobrevivência era apenas o começo. O selo em suas costelas estava latejando, chamando por algo enterrado profundamente na floresta ao redor do castelo. Algo antigo, algo que estava esperando o sangue prateado acordar. E estava com fome. A transição da imundície mofada das celas inferiores para a opulência opressora do castelo superior foi chocante. Davian havia levado Sil através de um labirinto de passagens de serviço, evitando patrulhas com facilidade praticada, finalmente depositando-a em uma suíte de quartos escondidos atrás de uma tapeçaria em sua própria, limpa a garganta, ala. Era uma gaiola dourada. O quarto cheirava a cera de abelha e popurrí de lavanda caro. Vestidos de seda das cores de joias profundas, estavam dispostos em uma enorme cama de dossel, um forte contraste com a túnica de cânhamo áspera arranhando sua pele. Cecil estava no centro do quarto, tremendo, não de frio, mas de descarga de adrenalina. A marca prateada em suas costelas latejava com uma dor surda e pesada, como um segundo coração batendo contra seus ossos. Davian andava pelo perímetro do quarto como um animal enjaulado. A energia dourada de seu lobo estava perto da superfície, fazendo o ar ao seu redor parecer denso e elétrico. Isso é loucura, Cecil sussurrou, abraçando-se. Eu não consigo fingir ser uma dama de alta linhagem em 2 dias. Eu não sei como andar, como falar, como respirar em um espartilho sem desmaiar. Davian parou de andar e virou-se para ela. Seus olhos cinzentos eram duros, despojando suas defesas. Você não tem que aprender a ser de linhagem nobre, Saisley. Você tem que aprender a ser realeza. Há uma diferença. Nobres simplesmente comandam sem falar. Ele atravessou o quarto em 2 passadas, invadindo seu espaço pessoal. Ele estendeu a mão, seus dedos parando logo acima do ponto de pulso em sua garganta. A ligação mental entre eles flamejou. Uma onda súbita de sua ansiedade misturada com uma estranha admiração a contragosto. Pare de tremer, sua voz ecoou em sua mente, mais suave que suas palavras faladas. Se eles veem medo, eles mordem. Eu não tenho medo deles. Cecil disse em voz alta, levantando o queixo desafiadoramente, embora sua voz tremesse. Eu tenho medo de você. Você é quem fez da minha vida um inferno por 5 anos. Davian recuou. Foi um movimento microscópico, mas Ciol o captou. Ele abaixou a mão. Eu te disse na corte de Valérios, invisibilidade é sobrevivência. Se eu não tivesse feito você parecer inútil, os generais do meu pai teriam te levado para se divertir há muito tempo. Ele se afastou para um pesado guarda-roupa de carvalho e tirou uma caixa de veludo. Você precisa entender as apostas. Meu pai não matou apenas a realeza de prata para tomar o trono. Ele o fez porque a linhagem deles era a única coisa que mantinha as florestas profundas adormecidas. Cecil franziu a testa. As florestas profundas é apenas madeira e veados. Não, David disse, abrindo a caixa para revelar uma gargantilha feita de cacos de obsidiana. Isso é o que dizemos aos ômegas. A verdade é que a linhagem de sangue prateado agia como uma cerca espiritual. Quando meu pai os massacrou, a cerca quebrou. Coisas têm estado acordando nos territórios externos por anos. Coisas mutantes. Por que você acha que as patrulhas são dobradas durante uma lua nova? Ele ergueu a gargantilha. Coloque isso. Isso vai abafar seu cheiro até o baile. Não vai esconder a energia do selo prateado completamente, mas pode nos ganhar tempo. Zil pegou as pedras frias. Enquanto ela o prendia em seu pescoço, o latejar em suas costelas diminuiu ligeiramente. Eu preciso saber, Sil perguntou, olhando para o reflexo dele em um espelho alto. Por que você o odeia? Você é o filho perfeito, o brutal executor. Davian desviou o olhar, sua mandíbula trabalhando. A ligação mental silenciou.
excessivamente, como se ele tivesse batido uma porta em sua mente. Porque ele finalmente disse, sua voz desprovida de emoção. Antes de ser o rei Alfa, ele era apenas um gama ambicioso. E para ascender tão alto, você tem que sacrificar algo que ama para provar sua lealdade à alcateia acima de tudo. Ele encontrou os olhos de Sisol no reflexo. Ele sacrificou minha mãe. O silêncio no quarto tornou-se sufocante. Sisol percebeu então que a brutalidade que Davian vestia como armadura era apenas isso, armadura. Por baixo dela, ele era apenas mais um órfão criado pela ambição de Valerius. Eu não vou deixá-lo te sacrificar também, Dave pensou. A projeção feroz e desprotegida. Cecil sentiu um calor estranho se espalhar por seu peito, um contraponto ao frio selo prateado. Pela primeira vez, ela não expulsou a presença dele de sua mente. 24 horas antes do baile de inverno, o castelo era uma colmeia de atividade em pânico. Servos corriam com guirlandas de pinho gelado e fitas de prata. A cozinha cheirava chavali assado e vinho temperado. Limpa a garganta. Lá na suíte escondida, a atmosfera era sufocante por uma razão diferente. A pressão estava aumentando. O selo nas costelas de Sisol tinha parado de apenas latejar. Agora estava queimando. Parecia uma brasa quente, pressionada contra sua pele, enviando ondas de calor febril por seu corpo. Ela sentou-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, ofegando por ar. A gargantilha de obsidiana parecia uma forca. A porta se abriu e Davian entrou, carregando uma bandeja de comida que ela não havia pedido. Ele parou abruptamente quando a viu. Cecil, o que há de errado? A intrusão mental era aguda com pânico. Queima. Ela engasgou, suor brotando em sua testa. Parece que algo está me puxando de dentro para fora. Davian deixou cair a bandeja. Ela tilintou no chão, ignorada. Ele estava ao lado dela em um instante, suas mãos frias cobrindo o rosto dela. Seu lobo estava perto da superfície novamente, suas íris sangrando em ouro. Deixe-me ver, ele exigiu, sem esperar permissão para levantar a borda do robe de seda que ele a havia forçado a usar. O selo prateado não era mais apenas uma marca. Estava brilhando com uma luminescência pulsante, as bordas em carne viva e vermelhas. Mas não estava apenas brilhando. Finas linhas de luz prateada estavam se espalhando em teia de aranha da lua crescente, traçando as veias por seu abdômen. Pela deusa, Dain respirou. Está se espalhando. Está tentando completar o circuito. Que circuito? Saize lhe ofegou, agarrando seus antebraços. O contato enviou um choque através de ambos. Uma mistura bizarra de dor e prazer que tornou seus sentidos reais. Você precisa de ar. As paredes de pedra estão amplificando a energia. Ele a puxou para ficar de pé, envolvendo um pesado manto de pele em seus ombros para esconder sua identidade e a marca brilhante. Venha comigo. As partes superiores da rampa estão desertas. Ele praticamente a carregou pelas escadas sinuosas até a torre de vigia mais alta. O ar de inverno atingiu o rosto de Sisol como um tapa de gelo, resfriando momentaneamente a febre. A noite estava clara, a lua quase cheia, lançando longas sombras esqueléticas sobre a vasta extensão da floresta que cercava o castelo. Cecil apoiou-se na Merlin de pedra congelada, respirando profundamente. Davian estava perto atrás dela, seu corpo uma parede sólida de calor contra o vento. Ele não estava olhando para ela. Ele estava escaneando a linha das árvores, seu corpo tenso como um arco. Você os vê? Ele sussurrou. Saize lhe apertou os olhos na escuridão. A princípio, ela viu apenas árvores. Então, movimento. Muito abaixo, na beirada onde a terra limpa encontrava os bosques antigos, sombras estavam se desprendendo da escuridão. Eles não eram lobos, eram grandes demais, corcundas, movendo-se com um andar desarticulado e saltitante que parecia doloroso. Seus olhos não refletiam a luz como animais normais. Brilhavam com um amarelo sulfuroso doentio.
Havia dezenas deles esperando, observando o castelo. Uma onda de reconhecimento primordial invadiu Sisol, totalmente estranha à sua criação humana. Ela sabia o que eram. Os esquecidos, ela sussurrou, o nome borbulhando de sua memória de sangue. Eles costumavam ser os guardiões do trono de prata. Mas sem o sangue puro para guiá-los, eles enlouqueceram. Eles sentem você acordando. Davian pensou, sua mão repousando pesadamente em seu ombro. Eles estão esperando ordens ou esperando para festejar. Eu não sei qual. A realização era aterrorizante. Sisil não era apenas uma herdeira de um trono. Ela era a chave para um exército de pesadelos. Uma dor súbita e aguda perfurou sua mente. Não a dela, não a de Davian. Era uma intrusão externa, desajeitada e violenta. Dan a agarrou enquanto ela tropeçava. Thorn, ele rosnou em silêncio. Ele está acordado. Abaixo deles, no pátio, alarmes começaram a soar. Tochas se acenderam. Temos que voltar, Davian disse, puxando-a em direção às escadas. Amanhã à noite tudo muda. Você sai como minha rainha ou nós dois morremos como traidores. Enquanto eles desciam para o caos, Zicelo olhou para trás uma última vez para a floresta. Os olhos amarelos haviam sumido, mas a sensação de ser observada por 1000 coisas famintas permaneceu. O grande salão de baile da alcateia de obsidiana era uma obra-prima de intimidação. Lustres de cristal pendiam como lágrimas congeladas do teto abobadado, lançando prismas de luz sobre 300 nobres vestidos com suas melhores sedas e peles. O ar estava denso com o cheiro de perfume caro, excitação e agressão subjacente. O rei Valério sentava em um estrado elevado na extremidade, um trono maciço esculpido em bisel preto. Ele parecia entediado, girando vinho escuro em um cálice, seus olhos varrendo a multidão em busca de fraqueza. Saisley estava do lado de fora das enormes portas duplas, seu coração martelando contra suas costelas. A febre havia cedido, substituída por uma calma gélida. Dain havia passado as últimas 12 horas treinando-a em protocolo da corte, em como segurar a cabeça para que o peso da coroa imaginária não quebrasse seu pescoço. Ela usava um vestido azul meia-noite profundo, o tecido pesado o suficiente para esconder o leve brilho ainda emanando de suas costelas, cortado alto em sua garganta para esconder a gargantilha de obsidiana. Seu cabelo, geralmente um emaranhado marrom bagunçado, estava oleado e trançado com um fio de prata enrolado alto em sua cabeça como um coronete. Respire. A voz de Davian ecoou em sua cabeça. Ele já estava lá dentro, parado na base do trono de seu pai, parecendo devastador em uma túnica de estilo militar rica em bordados de ouro. Não olhe para ninguém senão para mim. Você está acima deles. O arauto golpeou o chão com seu bastão. As portas rangeram ao abrir. Apresentando! O arauto trovejou, hesitando ligeiramente pela falta de um nome de casa no cartão que Davian havia fornecido. Lady Sisel, do Alcance Norte. O silêncio caiu sobre o salão de baile mais rápido do que o copo de vinho havia se estilhaçado 2 noites atrás. Todas as cabeças se viraram. Seolo atravessou o limiar. Os sussurros começaram imediatamente. Quem é ela? Eu nunca a cheirei antes. É aquela serva? Não, não pode ser. Sisol ignorou todos eles. Ela fixou os olhos em Davian, que a observava se aproximar com uma intensidade que queimava. Ela caminhou pelo comprimento do salão de baile, a seda de seu vestido sussurrando contra o chão de mármore. A gargantilha de obsidiana parecia pesada, amortecendo seu cheiro, fazendo-a parecer misteriosa em vez de humana. Ao chegar ao estrado, ela fez uma reverência profunda ao rei. Não uma reverência de serva, mas uma obediência profunda e graciosa que Davian a havia forçado a praticar até suas coxas queimarem. O rei Valirius inclinou-se para a frente, seu olhar predatório se aguçando. Ele cheirou o ar visivelmente. O Alcance Norte, você diz. Eu não me lembro de casas nobres restantes naquela terra baldia.
Antes que Saisley pudesse responder com a mentira ensaiada, Dain deu um passo à frente, oferecendo sua mão para levantá-la. Ela é minha convidada, pai, Dain disse, sua voz soando clara pelo salão. E esta noite eu pretendo fazê-la mais do que uma convidada. A multidão ofegou. Esta era a declaração de reivindicação. Os olhos de Valíria se estreitaram em fendas. Você escolhe uma ninguém, uma estranha sem cheiro e sem linhagem sobre as filhas dos meus generais. Eu a escolho, Davian disse firmemente, puxando Sayol para seu lado. O calor de seu corpo era um conforto na sala gelada. Então marque-a, Valíria as desafiou, sentindo uma armadilha, mas incapaz de identificá-la. Se ela é digna de um príncipe alfa, que a alcateia testemunhe o vínculo. Davian virou-se para Cecil. Esta era a parte perigosa. Ele tinha que morder o pescoço dela para misturar seu cheiro com o dela publicamente. Isso solidificaria a reivindicação legal, mas a proximidade poderia sobrecarregar o efeito amortecedor da gargantilha de obsidiana. Ele se inclinou, sua respiração quente contra o ouvido dela. Confie em mim, ele pensou. Saisley inclinou a cabeça para trás, expondo a garganta. Ela sentiu os dentes dele roçar sua pele, afiados e exigentes. Pare! O grito rasgou o salão de baile. As portas se abriram novamente, e Lord Thorne tropeçou para dentro. Ele parecia horrível. Metade do seu rosto estava flácida devido à explosão de energia, e ele arrastava uma perna. Ele estava flanqueado por 4 da guarda de elite pessoal do rei. Traição! Thorne gritou, apontando um dedo trêmulo para Davian e Cecily. O príncipe abriga uma bruxa. Davian recuou de Saisley, girando para encarar a ameaça, posicionando-se entre ela e os guardas. Um rosnado baixo rasgou seu peito, profundo e vibrante. Valíria se levantou, sua moldura maciça lançando uma sombra sobre o estrado. Explique-se, inquisidor. E é melhor que seja bom, interrompendo a reivindicação do meu filho. Thorne mancou para a frente, puxando algo de uma bolsa de veludo em seu cinto. Era a ruína derretida do taser de prata que ele usara em Sisal. Ela não tem lobo, meu rei, mas quando eu a testei, ela me atingiu com energia bruta. Ela é uma abominação, uma bruxa humana escondida em suas cozinhas. Os olhos leitosos de Thorne se fixaram em Seal com ódio venenoso, e o príncipe sabe disso. Ele me atacou nas celas para me silenciar. O humor na sala mudou instantaneamente de curiosidade para hostilidade assassina. Os guardas se transformaram em suas formas semilobo, garras estendidas. Isso é verdade, Davian? A voz de Valírias estava quieta agora, o que era muito mais aterrorizante do que seus gritos. Davian não recuou. Suas próprias garras se alongaram, rasgando as luvas caras que ele usava. Thorne é senil e paranoico. Ele atacou uma mulher inocente. Então prove a inocência dela, Valírias comandou. Ele apontou um dedo grosso para Saisley. Despeçam-na. Procurem nela marcas de feitiçaria. Se ela estiver limpa, executarei Thorne por sua insolência. Se ela estiver marcada, executarei vocês dois. Ninguém a toca, Dain rugiu. Sua forma humana parecia rachar, pelos brotando ao longo de sua mandíbula, seus ombros se alargando violentamente enquanto a transformação alfa começava a tomar conta, alimentada pela raiva e instinto protetor. Ele empurrou Cecily para trás dele. Corra para a porta lateral quando eu atacar, ele projetou. Sua mente uma tempestade caótica de fúria. Sisal deu um passo para trás. O calor em suas costelas era insuportável agora. O selo estava reagindo à raiva de Davian, à violência iminente. Antes que os guardas pudessem avançar, um estrondo profundo e ressonante ecoou limpa à garganta pelas paredes do castelo. O chão tremeu violentamente, derrubando vários nobres. Poeira choveu do teto. Outro estrondo,
mais perto desta vez. As portas principais do salão de baile cederam para dentro. Alguém gritou: "As muralhas externas! Algo rompeu as muralhas externas!" Cecil sentiu o sangue escoar de seu rosto. Não era feitiçaria, não era traição. Os esquecidos haviam chegado para sua rainha. As magníficas portas duplas do grande salão, reforçadas com faixas de ferro e séculos de comandos alfa, não apenas se abriram. Elas explodiram para dentro. Lascas de carvalho antigo tornaram-se projéteis letais, cortando vestidos de seda e ternos feitos sob medida. Os gritos começaram instantaneamente, uma cacofonia de terror que abafou a música festiva. Mas não foram os detritos que causaram o pânico. Foi o que passou pela brecha. Eram pesadelos arrastados do folclore mais profundo e sombrio da alcateia. Os esquecidos eram enormes, facilmente o dobro do tamanho de um alfa transformado. Mas suas proporções estavam erradas. Suas espinhas eram curvadas e torcidas, cobertas por pelos emaranhados e irregulares que cheiravam a terra molhada e decadência. Seus membros eram muito longos, terminando em garras que arranhavam sulcos no chão de mármore. Mas foram seus olhos, sulfurosos, orbes amarelos brilhantes desprovidos de pupilas, ou sanidade que congelaram o sangue nas veias de Cessol. Havia dezenas deles, derramando-se no salão de baile como uma avalanche de músculos e dentes. "Guardas, defendam o rei!" Valírias rugiu, sua voz sacudindo os lustres acima do covil. Ele se transformou instantaneamente, sua forma maciça de lobo negro irrompendo de suas vestes, saltando do estrado para encontrar a primeira onda das criaturas. O salão de baile dissolveu-se em caos absoluto. Nobres se transformaram, mesas foram viradas e o cheiro metálico de sangue rapidamente dominou o aroma de perfume. Davian não se transformou, ainda não. Ele agarrou o braço de Cecil, seu aperto machucando em sua urgência. "Fique atrás de mim. Não se afaste das minhas costas." "Você entende?" Ele puxou uma longa adaga de prata de sua bota, uma arma que ele não deveria ter em um baile de tempo de paz. Ele começou a abrir caminho através da multidão em pânico em direção a uma saída lateral, atacando uma criatura esquecida que investiu contra eles com mandíbulas estalando. A criatura recuou, guinchando um som que vibrou nos dentes de Cecil. Não sangrou vermelho. Sangrou um ícor preto espesso que chiou onde atingiu o chão. Saisley tropeçou atrás de Davian, sua mente um turbilhão de terror e uma estranha pressão crescente em seu peito. O selo em suas costelas estava queimando com uma intensidade que a fez ofegar. Parecia que um ímã estava enterrado em sua carne, puxando-a não para a saída, mas para o centro da sala, para os monstros. Eles estão procurando por algo. Cecil percebeu o pensamento cortando o pânico. Eles não estavam matando indiscriminadamente. Eles estavam afastando nobres como moscas irritantes. Seus olhos amarelos brilhantes escaneando, cheirando, caçando. Lá, a voz de Lord Thorne guinchou acima da fritura. O inquisidor não havia fugido. Ele estava esperando nas sombras perto do estrado. Enquanto Davian estava ocupado aparando um enorme golpe de garra de uma das criaturas, Thorne investiu por trás de uma mesa virada. Ele não atacou Dain. Ele agarrou Seal pela nuca. "Deixem as feras terem sua bruxa!" Thorne gritou, seus olhos leitosos selvagens com triunfo vingativo. Ele a puxou violentamente para trás. Cecil debateu-se, suas mãos arranhando a garganta, enquanto a gargantilha de obsidiana, a única coisa que abafava seu verdadeiro cheiro, enganchou nos anéis de Thor. O fecho estalou com um nítido tinido metálico. O colar tilintou no chão, perdido sob os pés pisoteadores da multidão em fuga. O tempo pareceu distorcer. O barulho da batalha não parou. Mas para Seal, tudo silenciou, exceto o batimento estrondoso de seu próprio coração.
Sem o amortecedor de obsidiana, seu cheiro atingiu o ar como um golpe físico. Não era o almíscar de um lobo ou o suor de um humano. Era o cheiro de ozônio antes de um relâmpago. Ferro frio e flores de inverno esmagadas. Um cheiro tão puro, antigo e esmagadoramente poderoso que desafiava a categorização. Cada lobo transformado na sala congelou, seus narizes se contraindo, a confusão superando sua sede de sangue. Daven girou, seus olhos cinzentos arregalados de horror, ao perceber o que Thorne havia feito. Ele socou o velho lobo diretamente na mandíbula, enviando-o cambaleando. Mas era tarde demais. A criatura esquecida mais próxima, uma monstruosidade imponente com metade de um rosto, separou-se de velhas cicatrizes, parou no meio do ataque em direção a um guarda. Sua enorme cabeça virou-se para Sisley. Suas narinas se dilataram, inalando grandes goles do ar. Então, lenta, impossivelmente, a criatura baixou sua massa maciça para o mármore escorregadio de sangue. Não atacou. Gemeu. Um som agudo e lamentoso de reconhecimento patético. Ajoelhou-se. O silêncio que caiu sobre o salão de baile era mais pesado que a violência que o precedera. A luta parou. Guardas, nobres e o próprio rei ficaram congelados em vários estados de transformação, olhando para a cena impossível no centro da sala. A criada sem lobo estava cercada por 3 monstros ajoelhados e maciços. O calor emanando de seu corpo havia queimado a delicada seda de seu corpete, revelando a crescente lua prateada brilhando ferozmente em suas costelas, pulsando em sincronia com seu batimento cardíaco. O rei Valírias voltou à sua forma humana, nu e ofegante, seu corpo coberto de ícor preto e cortes. Ele olhou para Cecil, seu rosto perdendo a cor até parecer um fantasma. A arrogância que geralmente definia seus traços foi substituída por uma aurora de realização aterrorizante. Não, Valário sussurrou sua voz. Não é possível. Eu os matei. Limpa a garganta. Eu matei cada um deles. Ele olhou da marca brilhante no peito de Sisol para os esquecidos ajoelhados, os antigos guardiões do trono de prata. Bestas que só obedeciam à verdadeira linhagem de sangue. A verdade pairava no ar, inegável e devastadora para seu reinado de 20 anos. O choque de Valírios coalhou instantaneamente em raiva assassina. Ele havia sacrificado tudo, sua honra, sua companheira, sua alma, para tomar este trono. Ele não o perderia para uma garota esguia que ele havia usado como um escabelo. Mate-a! Valírias rugiu para sua guarda de elite, apontando um dedo trêmulo para Sisal. Ela está controlando as feras. Ela é uma necromante. Matem a bruxa antes que ela nos destrua a todos. A guarda de elite, condicionada à obediência absoluta, hesitou apenas por um segundo. Sua lealdade ao rei Alfa entrava em conflito com a antiga reverência instintiva que seus lobos sentiam pelo cheiro de prata que preenchia a sala. Mas o treinamento venceu. 4 lobos maciços rosnaram e começaram a avançar sobre Sisol. Não. O rugido não veio do rei. Veio de Davian. Ele se transformou no meio do passo, seu corpo explodindo em sua forma de lobo. Uma magnífica criatura de pelo cinza tempestade e dourado, maior que qualquer outro lobo na sala, exceto seu pai. Ele saltou sobre Sisol, aterrissando entre ela e os guardas que avançavam. Seus dentes expostos em um rosnado defensivo que sacudiu as tábuas do assoalho. Ele estava desafiando um comando direto de seu rei Alfa. Era a alta traição. Era uma sentença de morte. Davian, não. Sazil projetou sua mente cambaleando com o puro volume de ruído mental na sala. Limpa a garganta, o medo da multidão, a raiva do rei e os gritos confusos e lamentosos dos esquecidos em sua cabeça. Eu te disse. A voz de Davian retornou clara e resoluta em sua mente. Eu sou a única coisa entre você e a execução. Eu falei sério.
Ele se preparou enquanto os 4 guardas de elite atacavam simultaneamente. Davian lutou com uma ferocidade nascida do desespero. Um turbilhão de dentes e garras mantendo a linha em torno de Cecil, mas ele estava em menor número. E por trás dos guardas, Valírias estava se preparando para atacar, seus olhos fixos em Sisal com intenção letal. Sisal observou Davian recebendo golpes destinados a ela, seu pelo dourado escorregadio com sangue. Ela sentiu a confusão dos esquecidos ajoelhados. Eles queriam defendê-la, mas estavam esperando uma ordem que ela não sabia como dar. Ajude-o! Ela gritou mentalmente para as criaturas. Os esquecidos gemeram confusos. Deve ter âncora! Um pensamento antigo desarticulado ecoou de volta para ela. Eles precisavam de orientação. Era um poder bruto sem direção, assim como ela. Seu olhou para Valírios, que agora estava avançando além de seus guardas, direto para sua garganta. Ela viu o ódio em seus olhos, o ódio de um usurpador enfrentando sua punição. Ela fechou os olhos e parou de lutar contra a sensação de queimação em seu peito. Em vez disso, ela mergulhou nela. Ela alcançou aquela estranha energia estática que havia quebrado o copo de vinho, o poder que havia arremessado Thorn pela cela. Ela sentiu a conexão com os esquecidos. Grossas correntes mentais enferrujadas esperando para serem assumidas. Ela as agarrou. Seus olhos se abriram. Não eram mais castanhos. Eram prata derretida. Enquanto o rei Valerius avançava, garras estendidas para rasgar a garganta de Cecil. Ela jogou as mãos para a frente. Desta vez, não foi apenas um pulso de energia. Foi uma onda gigante. Um flash cegante de luz prateada irrompeu de seu corpo. Atingiu Valerius no ar, derrubando o maciço lobo-alfa para trás como se ele tivesse sido atingido por uma bala de canhão. Ele se espatifou contra o estrado de basalto, rachando o trono de pedra que ele havia roubado 20 anos atrás. A onda de choque não parou aí. Ela rolou pela sala, derrubando guardas e nobres, quebrando as janelas restantes. Apenas Davian e os esquecidos ajoelhados permaneceram de pé, ancorados pela vontade de Shaezol. O silêncio caiu novamente, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. Valerios, machucado e sangrando, lutou para ficar de pé. Ele olhou para Sisal e, pela primeira vez em sua vida, o rei Alfa conheceu o medo. Ela não era apenas uma herdeira real. Ela era um conduto para a magia bruta e indomável da própria lua, os esquecidos. Limpa a garganta. Sil falou, sua voz amplificada pela energia que corria por ela, ecoando estranhamente nos ouvidos de todos os presentes. Atentai à vossa rainha. As 3 monstruosidades ajoelhadas se levantaram. Elas não pareciam mais curvadas e patéticas. Elas pareciam terrivelmente competentes. Elas flanquearam Cecile, uma guarda real grotesca aguardando seu comando. Você roubou minha vida, Caesar disse, caminhando lentamente em direção a Valírias. A multidão se abriu para ela, aterrorizada ou impressionada. Você assassinou meus pais, você escravizou meu povo. Você transformou seu próprio filho em uma arma para manter seu poder roubado. Eu fiz o que era necessário para a força da Alcateia. Valerie cuspiu, embora ele recuasse enquanto ela se aproximava. O sangue prateado era fraco. Eles não fariam o que precisava ser feito. Força não é matança, Valírias, Sael disse tristemente. Ela olhou para Davian, que havia voltado à forma humana, parado machucado e respirando pesadamente ao lado dela. Força é suportar o que você nos fez e não se tornar você. Valíria rosnou, seu orgulho incapaz de aceitar a derrota pela caçula. Ele puxou uma adaga escondida de sua cintura, o mesmo movimento covarde que ele havia condenado em outros, e a jogou com velocidade desesperada direto no coração de Sisol. Nunca a alcançou. Um dos esquecidos moveu-se com velocidade borrada, pegando a adaga no ar com uma mão maciça e com garras. A criatura esmagou a lâmina de metal em sua palma como se fossem folhas secas. Cecil não estremeceu.
Ela olhou para o rei usurpador, agora desarmado e encolhido contra seu trono quebrado. Eu não vou te matar, Cecil disse. Esse é o seu jeito. A morte é muito fácil. Ela levantou a mão, a palma aberta em direção a ele. A marca de prata em suas costelas pulsava violentamente. Eu comando o sangue dentro de você. Ela comandou, sua voz vibrando com autoridade antiga. Submeta-se! Valíria gritou enquanto seu próprio lobo se voltava contra ele. A submissão forçada a um alfa de poder imensamente superior era a agonia. Ele caiu de joelhos, lutando contra isso, suas veias saltando. Mas a magia antiga das rainhas de prata era absoluta. Ele desabou de bruços, gemendo, sua aura alfa extinta como uma vela em um furacão. Ele não era mais rei. Ele era apenas um homem quebrado em um chão sujo. Sisle virou-se para a sala atordoada. A nobreza da alcateia de obsidiana olhou para a criada, que acabara de destronar seu tirano com um aceno de sua mão. Davian deu um passo à frente pegando a mão dela. Seu toque era aterrador, quente contra o fogo gelado em suas veias. Ele olhou para a multidão, então ajoelhou-se sobre um joelho diante dela, curvando a cabeça em genuína submissão. Um por um, os guardas caíram de joelhos. Então os nobres. O salão de baile inteiro se curvou diante da caçula sem lobo, a rainha escondida, a quebra-correntes. Seel olhou para o mar de cabeças curvadas. Então para Davian, o príncipe que a havia chutado para salvá-la. O algoz que se tornara seu escudo. O reinado de sangue havia terminado. A chuva de prata havia começado. A neve havia coberto a carnificina no pátio, deixando o castelo com uma aparência enganosamente pura e pacífica. Cecil estava nas muralhas, a coroa de obsidiana pesada em sua testa, um peso que ela ainda estava aprendendo a carregar. Os esquecidos rondavam a linha das árvores abaixo, não mais loucos, mas guardiões vigilantes da fronteira. Davian estava ao lado dela, não mais o príncipe de gelo e crueldade. As sombras sob seus olhos estavam mais claras, embora as cicatrizes do reinado de seu pai levassem uma vida inteira para desaparecer para ambos. Ele estendeu a mão, seus dedos entrelaçando-se nos dela. O choque estático havia sumido, substituído por um zumbido constante e reconfortante de conexão. Eles haviam desafiado um rei, quebrado uma maldição e reescrito o destino de um reino que havia tentado esmagá-los. Eles aprenderam que o poder mais barulhento nem sempre é o mais forte, e que às vezes os lobos mais ferozes são aqueles escondidos à vista de todos, esperando a lua certa nascer. Esta história é apenas o começo de seu reinado. Se você gostou da ascensão da Rainha de Prata e seu príncipe Alfa, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais contos do Reino de Obsidiana. O que você acha que acontecerá com Valírias? Deixe-nos saber nos comentários.